capítulo 14, foi onde Deus mandou a palavra para nós nesta noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, em nome do Senhor Jesus, e nós vamos ler em nome do Senhor Jesus a partir do versículo 22. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, repita, sentindo, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Jerusalém. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogava-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam salvos. Amém. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. E dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmãos, essa mensagem é muito interessante, é muito maravilhosa, porque fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem na frente dele. Ele deu uma orientação, ele deu uma direção. Ele não foi junto, mas ele deu a palavra, ele deu uma instrução: entrem no barco e vão na frente. Os discípulos fizeram isso. Enquanto ele fazia o quê? Despedia a multidão. Então o Senhor Jesus, ele estava terminando um culto. E antes de ele terminar o culto, ele falou para os apóstolos: já entra no barco e já começa a ir para o outro lado. Significa dizer que antes mesmo do culto acabar, vai ter direção de Deus para a tua vida, e o movimento de Deus já vai começar a acontecer na tua vida. Às vezes nós fazemos campanhas ou cultos e a gente acha não só quando eu fizer os 7 dias que Deus vai fazer. Tem coisas que Deus já começa a movimentar no decorrer do culto. E eu digo mais, até antes mesmo do culto, Deus já começa a movimentar. Na entrada do templo de Jerusalém, se sobe uma escadaria. E a escada, ela não era reta igual nós. Hoje, se você ir numa catedral, você vai ver que a escada é bonitinha, tudo parecido. Mas no templo de Jerusalém não era assim. Ele era um degrau maior, outro menor. E isso foi feito de propósito, Alice. Por quê? Para que as pessoas não fossem subindo correndo. As pessoas iam de longe, às vezes, para fazer a peregrinação. Então os mais velhos iam ficar para trás.
com aquelas escadas diferentes, eles iam ter que prestar muito mais atenção e subindo devagar. Se você ler no Salmo, você vai ver vários salmos que em cima dele está escrito Cântico dos Degraus. Quem já prestou atenção nisso? Glória a Deus. O Cântico dos Degraus é exatamente os louvores e os salmos que as pessoas já iam cantando quando estavam subindo para ir para o templo. Ou seja, o culto não começava dentro da igreja, começava no caminho. O nosso culto é a nossa vida, a movimentação de Deus para a nossa vida, não é só quando a gente entra por essa porta. No caminho já começa a acontecer o movimento de Deus. Acontece que o Cântico dos Degraus, eles iam cantando devagar, eles já iam louvando a Deus, porque eles não esperavam chegar na igreja para se conectar. O que eles faziam? Eles já entravam conectados com Deus. Deus está falando para nós nessa noite: meu filho, você tem que estar conectado comigo, não é só na igreja, mas fora da igreja também. Você tem que estar na minha palavra, não só na hora do culto, mas fora do culto também, porque no horário do culto eu sou Deus, e fora do horário do culto eu continuo sendo Deus da tua vida. Acontece que Jesus então estava terminando o culto e falou: vão indo, já entra no barco e já vão. Para quê? Para evitar que aquela população prendesse eles, começasse a conversar. Se você ler em Marcos, tem uma parte que Jesus fala assim: vamos para um lugar deserto, para vocês descansarem um pouco, porque amanhã o dia vai ser cumprido. E fala que eles não tinham tempo nem para comer. Então Jesus precisou fazer isso. Deu tempo para eles descansar. E tem alguém aqui que você está cansada, você está precisando de um tempo de descanso. Mas quando fala de tempo de descanso, que Deus está falando, não é um descanso de você descansar 4 horas, um dia, um final de semana. Deus vai deixar você descansar de verdade, longe de trabalho, longe de tudo que fica te enchendo a cabeça de preocupação. Deus vai preparar para você um momento de paz de verdade. Porque tem momentos na nossa vida, minha, que a gente precisa se desconectar de tudo, que a gente precisa respirar novos ares, que Deus precisa preparar para nós, para a gente sair da mesmice, para a gente poder começar a ver que a vida é muito mais do que aquilo que a gente pensa que ela é, e Deus vai preparar isso para nós. Acontece que então Jesus falou: vamos na frente, vamos ir para o outro lado enquanto eu disperso a multidão. Quando Jesus despede a multidão, ele tinha falado para os discípulos fazer o que mesmo? Ir na frente. Ele embarca e vai. Despediu a multidão. Então o que eles iam fazer, aliás? O que o pensamento nosso comum? Ele vai terminar, ele vai alcançar os discípulos, porque era na beira da praia. Então talvez eles ainda iam estar ali ainda. Não. O que ele fez? Contra tudo e contra todos. Ele foi para o monte e deixou os discípulos. Eles já estão indo na frente. Sabe o que significa isso? Confiança. Deus confiou neles. Deus confiou: não, ali eu posso deixar o barco na mão deles, que eles vão chegar do outro lado. Quando Deus dá uma coisa na sua mão, Deus confiou em você aqui. Quando, mas Deus não confia no homem. Confia. Deus confia apesar das nossas falhas. Se der alguma coisa errada, Ele vem corrigir, mas Ele confia. Pode observar o que ele falou para Pedro depois da ressurreição: tu me amas? Amo o Senhor. Faz o quê? As minhas ovelhas. Olha que coisa, Cleide. A ovelha é de quem? Mas quem quer apacentar? Entendeu? Então a vida é tua. A vida é de Deus. A nossa vida é de Deus. Esse ar que nós respiramos é de Deus. Mas quem está administrando? Nós. Então, se Deus te deu um casamento, por exemplo, Deus confiou que você vai ser uma boa esposa, que você vai ser um bom marido. Por isso, quando o marido trai a esposa, ele não trai só a esposa, ele trai Deus. Da mesma forma, a mulher, quando ela trai o marido, não é só o marido que ela está traindo Deus, que confiou para ela o casamento. Se Deus confiou em você um cargo na empresa que você trabalha, Deus sabe que você tem capacidade, e se você precisar aprender, Ele vai te ensinar, mas Ele confiou na tua mão. Lembra? Jesus falou para eles: vai na frente. E ele foi para o monte.
orar sozinho. Teve esse momento que o que aconteceu, Mateus? Jesus quis ir orar sozinho. Onde ele orava, ele levava quem? Pedro, Tiago, João. Jesus nunca foi de levar muita gente assim, nesses momentos de particularidade. No particular dele com Deus não era todo mundo. O culto era todo mundo. A pregação era para todo mundo. Mas o particular era para os escolhidos a dedo. E dava para escolher Pedro, Tiago, João. Só 3 deles, já deu os 3. O que a gente aprende com isso? A bênção é para você desfrutar ela. E os outros podem ver sim. Mas tem coisas na sua vida particular que é 1 ou 2 que pode saber, que não é todo mundo que precisa saber. Ah, mas é que ele trocou de carro. O que será que ele fez para trocar de carro? Você não precisa falar o que fez para trocar de carro. Você simplesmente trocou de carro. Ah, mas o que será que aconteceu para ela conseguir esse emprego, para ela ser promovida no emprego? Você não precisa falar o que você fez. Simplesmente as pessoas vão ver que você foi promovido, só um ou outro que vai saber. E muita gente perde porque fala assim: minha vida é um livro aberto. Mas não tem que ser um livro aberto. Não tem que ser. Voltando para cá, então Jesus naquele momento agora, ele falou: agora eu vou orar sozinho. E ele subiu no monte. E diz lá no versículo 23 que ele estava ali como? Só. Existe esse momento. Eu acho que muitos irmãos aqui têm esse momento. O momento de você falar com quem? Com Deus. Sem ninguém te incomodar. Sem celular. Sem internet. Sem nada. Só você e o Pai. E mais ninguém. Você precisa desse tempo também. Você precisa desse momento também. Vou dar um exemplo para você. Eu atendi um casal de pastores. Não era um casal de membros ou de pessoas que frequentavam a igreja. Os dois eram pastores, o marido e a esposa. Na verdade, quando eles casaram já era assim. A esposa já era pastora antes, missionária. Mas eles estavam com um problema no casamento. Eles falaram: pastor, a gente não tem mais nada. A gente é igual 2 irmãos dentro de casa. Nada, irmão, nem tipo de toque. Nada. Nem beijo, nada. 0. E aí a gente conversando, aí eu falei: tá, vai me contando como que é, vai me dizendo por que isso aconteceu. Aí a irmã falou: não, é que quando acaba o culto, as jovens da nossa igreja vêm para a nossa casa. E aí às vezes fica tarde e a gente deixa elas dormir aí. Como que a gente vai ter alguma coisa assim? Aí eu fui deixando, eu fui esperando. Então a gente vai para o culto, quando não tem culto, vem os irmãos aqui em casa. Aí eu fui ouvindo e orando a Deus, ouvindo e orando a Deus. E quando você vai falar com o pastor, você não tem que esperar o que o pastor acha, você tem que saber se ele está ouvindo o Espírito Santo, para o Espírito Santo falar para ele o que ele tem que falar para você. Não é a experiência do pastor, é o Espírito Santo que vai trazer a direção. Por isso que a Lucy, a irmã que foi curada no batismo, vocês sabem aquela questão do outro e tal, não foi a minha experiência. Se o Espírito Santo não revela que ela não era batizada e não fala que o problema era que ela não se batizava, estava doente até agora. Mas precisa o Espírito Santo falar com o pastor para ele trazer a direção para você. Acontece que então, eu falei para eles assim: olha, então a gente só precisa fazer um ajuste. Você não precisa falar para os jovens não virem para cá. Mas isso tem que parar de eles dormirem aqui. Isso tem que acabar. E os pais deles também estão errados. Porque se fosse a minha filha não fica tarde na casa de ninguém. Antes dela casar, né? Agora ela faz o que ela quiser, mas antes dela casar, não. Porque isso está errado, está tudo errado. Eu falei: então, aí veio o desespero: mas pastor, e se eles saírem da igreja vão ficar chateados? Eu falei: não. Se eles amam vocês igual eles falam que amam, de vir para a casa de vocês, de dormir na casa de vocês e de vir para cá, eles vão entender que vocês precisam do tempo de vocês. Jesus precisou dele, e Jesus nem era casado. Imagina vocês que são casados. Falou: não, vocês querem resolver o problema, é esse. Não é demônio, não é macumba, não é nada. O crente acha logo isso, né? Começa a ter esse casamento, ele já pensa que estão fazendo macumba para mim. Às vezes nem é macumba, às vezes não é nada. É o método que está errado.
Irmão, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu falei para eles assim, outra coisa, irmãos, a coisa estava tão cruel, que quando eles saíam, para eles, o casal, levavam os jovens junto. Falei, não. Falei, irmão, está tudo errado, vamos sintonizar isso aí. Vamos, mas vocês têm que combinar comigo, porque eu percebi que a irmã ainda estava assim, sabe? Ela não estava querendo ainda ficar, como fala, concordar comigo. Falei, não, vocês querem a direção, então a direção é essa. E outra coisa, vocês vão separar 2 vezes por mês. Falei, na verdade era bom toda semana, mas se não der, vocês vão separar 1 vez ou 2 por mês. E vocês vão sair sozinhos, sem ninguém, só vocês 2. Irmão, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, Deus restaurou o casamento dos 2. Então, o que nós vemos dentro dessa palavra, que há momento de ficar só. Se você não consegue ficar só, o que está de errado dentro de você? Por que você não consegue ficar sozinho ou sozinha com os seus pensamentos? Tem gente que fica sempre se enchendo de pessoas porque ele não consegue ficar sozinho com os próprios pensamentos. Já até tem gente que fala, não é porque quando eu fico sozinho eu vejo um monte de pensamento ruim. Aí você tem que investigar por que isso está acontecendo. Porque a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio. Se o pensamento está vindo, ele está tendo algum acesso. Alguma coisa está fazendo ele acontecer dentro de você. Então o que você vai fazer? Uma coisa que eu aprendi, a nossa mente não apaga nada. Mas você tem que pôr alguma coisa no lugar. Então quando você começa a pôr a palavra no lugar, quando você começa a colocar louvores no lugar, quando você começa a colocar as palavras do Senhor Jesus Cristo no lugar, com o tempo, os pensamentos ruins vão sumindo. E você só vai lembrando de pensamento bom, de pensamento do Senhor Jesus Cristo. Nos livros dos apóstolos, em vários livros deles, inclusive o próprio Senhor Jesus fala, vós estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Tem outro texto que fala assim, vocês foram lavados pela palavra. Então eu vou lavar uma coisa que está limpa? Eu lavo o que está? Então se a tua mente está suja, e quando a gente fala de mente suja, não é só conteúdo adulto, não é só palavrão. Pensamento de morte também é pensamento sujo. Pensamento de desistir da vida também é pensamento sujo. Pensamento de que você é derrotado, de que você não vai conseguir, também é pensamento sujo. E o que lava isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que limpa e lava o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções. Voltando para cá. Então Jesus estava lá orando só, e o barco já estava no meio do mar. Vocês entenderam que coisa interessante? Primeiro, Jesus confiou que os apóstolos iam mesmo, e eles não ficaram esperando Jesus. Eu acho que um olhou para o outro e falou assim, Pedro, ele mandou nós ir, então vamos embora então, vamos, pronto, vamos. E já estava lá no meio do caminho, no meio do mar. E acontece que Jesus estava orando também, longe deles, tranquilo, de boa. E aí, quando acontece isso, na quarta vigília da noite, a noite, ela é dividida em 4 partes, de 3 horas. Por exemplo, agora nós estamos na primeira vigília da noite. Você pode falar que você foi para a vigília, olha que legal. A primeira vigília é das 6 da noite às 9, a segunda da 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 da manhã, e a última das 3 da manhã às 6 da manhã. Foi nesse horário, entre 3 e 6, que lá vem Jesus no meio das águas, no meio do mar. E os apóstolos estão andando. Você já viu o mar de noite? Vocês já tiveram essa oportunidade? Quem já viu o mar de noite? É escuridão, irmão, porque não tem luz no meio da água, no meio do mar não tem. Se o barco tiver água, beleza. Mas na época de Jesus não tinha. E ele percebeu que alguma coisa estava se mexendo. Acho que a claridão da lua estava batendo na água. Ele está olhando num formato um pouco humano. E a primeira coisa que ele fala, na tradução ele disse que era um fantasma. Mas quando você vai para o grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, essa parte aqui foi escrita em grego, ele está falando que foi um espírito, um ser não material, uma entidade.
uma aparição. Imagina isso, Maria, uma aparição. Eles estão olhando, então eles viram. E aí, quando eles falaram, olha, gritaram com medo. Mas, gente, olha que coisa, a gente está no capítulo 14, não é isso? A gente já tinha visto vários milagres deles, a gente já tinha visto muitas coisas que Deus tinha feito na vida deles, já tinha acontecido multiplicação de pães e peixes, já tinha acontecido tudo. Mas como eles não estavam vendo Jesus perto, imagino eu, e viram um negócio andando no meio das águas, ficaram com medo, mesmo sendo apóstolos, mesmo sendo pessoas que moravam com Jesus. Ninguém está imune ao medo, ninguém está imune à ansiedade, é um sentimento humano. A questão é o que você faz com esse medo, é o que você faz com essa ansiedade, é isso que vai transformar a tua vida. O que você vai fazer com isso? Então, se o veneno vem até mim e eu não bebo ele, o veneno não vai me matar. Agora tem gente que quando o medo vem, ele se entrega para o medo, ele deixa aquilo dominar ele. Quando eles gritam com medo, Jesus falou logo. Jesus não demorou, ele falou rápido: sou eu, não tem mais. Só que ele não falou o nome deles. Ele falou: sou eu, Jesus, gente, estou aqui, ó. Ele só falou: sou eu, porque Jesus esperava que eles reconhecessem pela voz. Se você anda sempre com a mesma pessoa, irmão, é Regina, né? Imagina, você anda sempre com a mesma pessoa. Às vezes a pessoa, você não vê uma pessoa, só chama no portão, você sabe quem é, não sabe? Porque se reconhece a. Aí o Senhor Jesus fala para nós lá no Evangelho de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem. Elas não ouvem a voz do estranho. Quem anda com Jesus, isso faz toda a diferença. Reconhece a voz dele. Quem anda com Deus reconhece: ó, Deus está vindo falar comigo. Ele reconhece: não, peraí, essa palavra aqui me colocou para baixo, essa palavra está me puxando, me dando minha força. Não, Jesus não fala assim. Quando Jesus fala, ele levanta. Quando Jesus fala, o morto ressuscita. Quando Jesus fala, o paralítico anda. Não, a pessoa começa a perceber o que é Jesus falando e o que é o ser humano falando. Mas nesse caso, o medo, além de tomar conta deles, deixou eles meio surdos, porque eles não perceberam que era Jesus, eles moravam com Jesus. Como é que pode um negócio desse? Acontece que então gritaram com medo. Não falo que eles gritaram. Aí Pedro respondeu: Senhor. Olha que forte isso. Ele não precisou falar o nome, mas Pedro observou e falou: Senhor. Pedro percebeu: essa voz me é familiar, eu conheço essa voz, porém eu nunca vi ninguém andando sobre as águas. É de se pensar. A voz eu conheço, mas o que está acontecendo aqui eu nunca vi na minha vida. O que nós aprendemos com isso? Você só precisa reconhecer a voz. O que Deus está fazendo sobre as águas é com Ele. A tua parte é seguir o que a voz fala para você seguir. Moisés, lembra? Ele viu o mar. Moisés era uma pessoa muito legal. Eu gosto de Moisés, porque tudo para ele era oração. Tudo, aliás, qualquer coisa, vou orar. Qualquer coisa, vou falar com Deus. Então eu gosto muito de Moisés por causa disso. Ele está levando o povo, se depara no meio do mar. Imagina uma praia na sua frente. Sempre que se fala mar na Bíblia, você imagina uma praia, que é o que foi mesmo. O que ele vai fazer? Orar. Ao ponto que Deus olha para ele e fala: mas por que você está orando? De novo. Usa agora a fé, pega o teu cajado e toca nas águas. O que nós aprendemos? É maravilhoso orar, é muito bom, mas tem coisa que é a atitude que vai fazer o milagre acontecer. É a oração, até brinco, se você separar, orar, ação. Amém? Então eu oro, mas eu também ajo em direção à minha oração. Então, Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, então manda eu ir aí andando em cima da água. Pedro mostrou agora uma fé. Se for ele mesmo,
e Ele vai falar para mim andar sobre as águas, eu vou conseguir andar sobre as águas. É como se Ele dissesse assim, missionário: se Ele está mandando eu ir, é impossível, mas sobre a palavra dele vai se tornar possível. E aqui entra uma coisa muito importante que eu quero falar para você. Lá em Hebreus capítulo 11, nós vamos voltar ainda nessa palavra, amigo, mas lá em Hebreus capítulo 11, olha o que diz. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, olha o que diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então o que nós vemos aqui? Deus criou o mundo com a sua palavra. Então o nosso mundo e a nossa existência já é um milagre, porque não existia, e nasceu da palavra de Deus, nasceu de Ele falar. Quando Deus falou haja luz, a luz passou a existir. Em Coríntios fala que Ele chamou as coisas que não existem como se já existissem, e elas passaram a existir. Agora, quando você começa a ver o versículo 6, isso aqui é forte. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar a quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aí pode voltar lá em Mateus. Galardoador, recompensador, pagador daqueles que o buscam. Você está buscando Deus? A recompensa vem da mão dele. Você está louvando para Deus? É Ele que vai trazer para você a sua recompensa. O que você faz, você vive para Ele, Ele também vai viver para você. Mas você só faz isso se você tiver fé. Fé. E fé é o quê? É sentir? Não. Fé é o quê? Certeza. Tem um louvor que eu gosto muito de falar: fé sabe, ela não sente. A fé simplesmente sabe. Acabamos de ler que eles gritaram com medo. Mas Pedro falou: Senhor, se é o Senhor, então manda andar sobre as águas. Jesus falou: vem. Pedro foi. E começou a andar como se fosse no chão. E foi andando sobre a palavra do Senhor Deus. Acontece que diz, aí aconteceu a segunda coisa. Até então ele não estava com tanto medo, porque ele estava indo ao encontro de Jesus. Mas ele sentiu. O que ele sentiu? O vento forte. Não foi aquela brisa que veio, não foi aquela ventania. Gosta dessa ventania que deu em Guarulhos esses dias? Era aquela ventania na cara dele assim, ó. Quando ele sentiu, aí ele teve medo. E quando ele teve medo, agora isso fez toda a diferença. Começando a ir para ele começou a afundar, irmão. Ele começou a afundar. Quando ele sentiu e começou a ter medo, começou a afundar, mas ele foi um homem muito inteligente. E quando ele começou a afundar, não diz que ele gritou, diz que ele... Qual a diferença, pastor, de clamar e gritar? Gritar você grita para qualquer coisa. Clamar você clama a alguém. É uma oração. Ele orou a Deus. Quando ele estava afundando, ele lembrou de Deus. Irmão, quando tua fé estiver fraca, quando você estiver pensando em desanimar e desistir, o melhor remédio é clamar. É falar com Deus e falar a verdade. Pai, eu estou fraco. Senhor, não estou com vontade de ir para a igreja hoje. Seja sincero com Deus. Mas pastor, Deus vai ficar triste comigo. Não vai. Porque mais vale uma oração sincera do que você fingir que está tudo bem. A sinceridade é um ato de adoração a Deus. Então quando você fala: Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu estou sendo tentado, meu Pai. Na conotação bíblica não é só a tentação ruim, mas a tentação boa, que também é chamada de sedução. Senhor, eu estou sendo seduzido, meu Pai. Fale a verdade para Deus, porque só assim você vai se libertar.
Senhor, eu estou tendo, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa lá de Rio Grande do Sul, aqui do lado, e falou assim, o marido dela usava droga, e ele parou de usar droga, mas ele fala para ela assim, quando eu fico nervoso, me dá vontade de usar droga, mas eu escolho não usar, e eu não uso, vou fazer outra coisa, para aquela vida eu não volto mais porque eu não vivia, eu sobrevivia, igual um zumbi. Então determinação. Quando Jesus então ele é clamado, ele diz, Senhor, salva-me. Irmão, isso aqui é um ato de fé muito grande, porque o fato dele afundar não fez ele duvidar que era o Senhor. O fato dele começar a afundar não fez ele falar, nossa, agora eu estou perdido, imagina. Não. Quando ele estava, houve uma fé de que ele estava afundando, mas que o Senhor podia tirar ele daquela situação. Você pode estar afogado em enfermidade, pode estar afogando em dívida, pode estar afogando em briga, pode estar afogando em tanta coisa, mas se você clama ao Senhor, Ele te levanta nessa noite. Você que falou para Deus, Senhor, o Senhor não está comigo, ou o Senhor não me ama, o Senhor está dizendo que Ele está com você e que Ele te ama assim, porque senão você não estava mais aqui. O Senhor te levanta nessa noite. Mas tem que ter fé para acreditar que Deus está com a gente, mesmo quando a gente está afundando, quando as coisas não estão indo do jeito que a gente quer, quando a gente está no emprego bom, e de repente acontece uma coisa no emprego e do nada tudo muda. Quem somos nós na presença do Senhor, quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente pode controlar? Quem sou eu diante de Deus, quando eu simplesmente só tenho uma coisa que eu não consigo ver e que eu não consigo tocar, que eu só consegui escutar, que foi a palavra do Senhor? Por isso ele falou, meu justo viverá pela fé. Não é uma fé cega, é uma fé na palavra, é uma fé naquilo que Ele falou com você. Jesus então estende a mão, segurou Pedro. Jesus vai te segurar, meu irmão. Jesus não estendeu a mão e esperou Pedro segurar. Parece uma coisa boba, né? Parece, nossa, pastor, mas como você é detalhista? Não sou detalhista. O detalhe é o seguinte: Pedro já estava se afogando. Se ele segura, ele não ia aguentar, ele ia acabar soltando. Você já viu uma pessoa afogando? Infelizmente eu já vi, mas graças a Deus deu tudo certo. E pior não era isso, a pessoa estava comigo na praia e eu era o acompanhante da pessoa, eu não sabia que a pessoa estava se afogando. Você vê que na hora do afogamento, até quem está com você, eles nem vai perceber, só Deus que vai te salvar. Acontece o que, meus irmãos? Que se ele segura, ele podia a força dele acabar e ele soltar. Mas Jesus segurando ele, é como se Jesus falasse, Pedro, agora não é a tua força, é a minha que está te segurando. Não é você que está me segurando, eu que estou segurando você. E de novo Deus traz a palavra para esse caminho de quem não está aguentando mais. E Deus está falando para essa pessoa, você vai aguentar, porque não é você que está segurando em mim, sou eu que estou segurando você. Você clamou, você pediu, a mão de Jesus está estendida para você. Jesus segura ele. Quando eles vão subir para o barco, aliás, ele ainda não tinha subido, ele estendeu a mão, segurou ele e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Acabamos de ler que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem tem fé faz as coisas acontecer mais rápido. Você sabia? Você lembra daquele homem que mandou os servos dele ir na casa? Pô, vai lá em casa, que o meu servo está ruim. E aí Jesus fala, vou e darei saúde para ele. Aí em seguida ele mandou outros servos, não, fala para ele que eu não mereço isso não. Só uma palavra só, e ele já vai ficar curado. Jesus falou o que para o povo de Israel? Nem em Israel, nem na terra da fé, eu vi tanta fé igual a desse homem. E o rapaz foi curado por causa disso. A mulher do fluxo de sangue, Jesus não estava indo atender ela. Jesus estava indo para onde? Casa de Jairo. Jesus estava indo para a casa de Jairo. No meio do caminho ela veio na multidão e tocou em Jesus. Aí o que eu acho legal é que Jesus fala assim, quem me tocou? E aí quando Pedro fala, Senhor, vai estar todo mundo te tocando, está todo mundo te apertando, todo mundo querendo te abraçar. Ele falou, não, mas alguém me tocou diferente.
Olha o que ele fala: porque eu senti que de mim saiu virtude. E aí ele quer saber quem tocou. E ele para no meio do caminho. Imagina Jairo. Ele talvez estava pensando: vamos se jogar, minha filha lá. Mas Jesus parou no meio do caminho. Jesus não tem pressa por nada, irmão. Jesus é muito tranquilo. E aí ele para e quer saber quem é. Até que a mulher vem diante dele, se prostra diante dele, e ele fala para ela: grande é a tua fé te salvou, vai em paz. O que isso nos ensina? Jesus, ele estava indo para a casa de Jairo, mas no meio do caminho veio uma mulher que tinha fé, que tinha talvez, a gente não pode medir fé de um e de outro, mas talvez mais fé do que Jairo, porque o outro não precisou que Jesus fosse na casa dele, e Jesus curou um rapaz que nem era filho dele, era servo dele. Falou: não, só fala uma palavra que ele vai ser curado, e assim aconteceu. Amém? Então quem tem fé em curta tempo e em curta distância também, as duas coisas. Acontece que aquela mulher, ela com a fé dela, ela não esperou que alguém falasse: receba a cura. Ela não esperou que alguém falasse: seja livre. Com a fé dela, ela dizia para ela mesma. Isso que eu acho bom dessa palavra, não falar para ela mesma: se eu tocar nele, eu vou ser. E ela creu com tanta certeza que ela puxou de Jesus a virtude. Irmão, isso é muito poderoso. Quem crê, puxa a virtude de Deus para si. Quem crê de verdade, aí tem uma coisa interessante que nós lemos aqui mesmo, né? Eu falei dela, da orla da veste, mas depois nós lemos, né, a parte que fala que as pessoas trouxeram os enfermos e pediu para que deixasse tocar na orla da veste. Sabe por que na orla da veste? A veste do judeu, o rabino principalmente, mas dos judeus em geral, eles têm um negócio chamado tzitzit. Chamado o quê? Tzitzit. Muito bem, isso mesmo. Que é como se fosse um pano meio azulado e branco, que eles sempre usam grudado aqui. Se você andar na rua, principalmente aí, região de 25 de março, e você vê uma pessoa com parece umas cordas, umas coisas desfiadas, é o tzitzit. Ele é o mandamento que Deus deu no Velho Testamento. Que ele falou: vocês guardam isso, vocês sempre carregam isso, para vocês se lembrarem do meu mandamento. Então aquilo lembra eles, cada fio que é amarrado ali, vai lembrando eles o milagre que Deus fez. Então Jesus andava com isso. E o mandamento era através do quê? Da palavra. Então era justamente ali onde essas pessoas tocavam e eram curadas. Ou seja, onde estava o mandamento, onde estava algo que simbolizava a palavra de Deus, na roupa de Jesus, era onde saía a virtude para curar as pessoas. O que isso tem a ver com nós nessa noite? Hoje, o tzitzit é a palavra de Deus, e a palavra está sendo jogada para você. E se você crê, você tem virtude para ser curado, você tem virtude para ser liberto, você tem virtude para prosperar, para os caminhos se abrir para você, para tudo dar certo na sua vida. Você só precisa crer. E eu sei que você crê, porque se você não cresce, você não estaria aqui. Ainda mais uma sexta-feira, depois de uma semana de trabalho terrível. Mas você está aqui porque você crê. E Deus sabe que você crê. Então, quando Jesus entra para o barco, se quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ou seja, aquele vento foi só para ensinar eles sobre palavra e fé. E outra coisa que eu vou ensinar agora: se Jesus mandou eles ir para o outro lado, não era para eles gritar se fosse um espírito mesmo. Podia ser um espírito. Era só mandar embora em nome de quem? Jesus. A gente precisa. Olha aí, eu vou ter que falar. Às vezes eu falo uma coisa para nós e acontece alguma dificuldade no meio do caminho, e tem gente que reclama. E reclama com palavras que machucam. Reclamações do tipo assim: foi Deus que me colocou nessa situação. Se Deus não tivesse mandado isso acontecer, isso de ruim não tinha acontecido comigo. Isso traz dois problemas. Primeiro, a pessoa não crê totalmente na bondade de Deus. E segundo, a pessoa está murmurando contra Deus. Não.
Pode vir na tua cabeça o pensamento de murmurar, mas ao mesmo tempo tem que vir a resiliência de você falar: se Deus falou que eu vou chegar do outro lado, eu vou chegar. Não importa a tempestade que eu vou passar, eu vou vencer. Não importa o que aconteça, vai acontecer. Lembra a palavra que Deus mandou lá nos 4 leprosos que foram andando, que Deus fez o terremoto? Quando Eliseu falou que no outro dia ia ter comida, o rapaz falou: mas nem se Deus abrisse a janela do céu. Eliseu falou: você vai ver que você não vai comer. No outro dia se cumpriu. O que eu quero falar para vocês é: não importa de onde vai vir, não é comigo e com você, é com Ele. Se precisar, Ele faz descer maná do céu de novo. Se precisar, Ele faz outra coluna de fogo. Se precisar, Ele faz sair água da rocha outra vez. Se precisar, Ele faz o que for necessário. Isso é com Ele, não é com a gente. Qual é a nossa parte? Ouvir e acreditar na palavra. E seguir o que Ele falou para a gente seguir. Sem medo. Se a tempestade vir no meio do caminho, ainda tem essa. Estava a tempestade. E Jesus foi encontrar eles no meio da tempestade. E quando Jesus segurou Pedro, ele não tinha acalmado ainda não. Não confunda, tá? Essa passagem não é aquela mesma que Jesus estava dormindo na polpa do barco. Não, isso aqui é outra coisa. Tem encontros que nós temos com Deus que só acontecem fora da nossa zona de conforto. Pedro saiu do barco e sentiu o vento da tempestade, mas também foi o único que viveu a experiência de ser segurado por Jesus e tirado do fundo da água. A dificuldade não quer dizer que Deus não está com você. Quer dizer que Deus confia tanto em você que Ele sabe que você é forte para passar por essa tempestade sem se perder e sem cair. Jesus encontrou Pedro, foi o único que andou sobre as águas. Os outros apóstolos não andaram, mas foi no meio da tempestade. Eu aprendi uma oração na igreja de Deus Agora. Eu não lembro se foi o Davi Miranda que ensinou, não lembro quem foi, que falava assim: agradeça a Deus pelas suas lutas, porque se você não tiver luta, você nunca vai saber a vitória que Deus vai te dar, o poder que Deus tem para te dar a vitória. Agradece a Deus pelas dificuldades, que Deus confia em você, que você vai vencer essa dificuldade. Ele não vai te mandar uma coisa para te destruir, Ele vai te mandar para te fazer uma pessoa melhor. Amém? Eu lembro uma vez que eu estava muito reclamando, isso faz tempo. Eu não era nem pastor ainda, eu não era nem obreiro, eu estava reclamando. Eu não estava aguentando ficar perto de mim, Mariana, que nem eu aguentava a minha reclamação comigo mesmo. Até que uma pessoa veio falar para mim a vida dela. E eu achava, julgando pela aparência, que a vida dela era perfeita. Ixi, a vida dela deve ser maravilhosa. Irmão, quando ela me contou, ela não me falou nada, aliás. Eu percebi comigo, cheguei para Deus e falei: Senhor, me perdoa. Porque o sofrimento que essa mulher passa na casa dela, na família dela, eu estou no paraíso e estou reclamando no paraíso. Me perdoa, Senhor. Então eu encerro essa pregação falando para você: a sua parte é só escutar, crer e obedecer. Os caminhos, as oportunidades, as formas que as coisas vão acontecer, aí não está na nossa mão, está na mão de Deus. Mas uma coisa eu te garanto: se você ouvir o Senhor, você não vai morrer afogado, você não vai cair no meio do caminho, e a tempestade não vai virar o mar. O legal é que depois desse encontro que ele teve com Jesus, quando os dois entraram no barco, acalmou a tempestade. Então a tempestade não é para sempre, é só para te ensinar o que você precisa aprender. Tem um louvor que um pastor meu cantava, eu nunca mais escutei esse louvor. Eu acho que eu vou até tentar colocar ele aqui, não sei nem quem canta esse louvor. E o louvor fala assim: eu não sabia que eu precisava tanto de ti, até que um dia veio a dor na minha vida. Então clamei em meio às lágrimas: não posso mais viver sem ti. Ou seja, ele precisou passar pela dor para conhecer Jesus. Algumas pessoas não precisam. Aqui na igreja nós temos todos os tipos: quem passou pela dor e quem não passou também. O importante é que você está com Jesus, seja pela dor ou seja pelo amor. O importante é você estar com Ele. Amém? Então, fique em pé agora. Eu vou orar
E eu não vou estender muito a oração, porque eu sei que os irmãos estão cansados, sei que os irmãos querem descansar também. Mas você vai crer na palavra e você vai tomar posse da tua cura. Você vai tomar posse da tua bênção. Amém? Você vai tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? É crer, é fé, é confiar no Senhor Jesus. Eu fui pregar na Assembleia de Deus a volta de Cristo uma vez, e aí a pregação demorou, e aí foi pregado, se eu não me engano, não vou lembrar, mas eu acho que foi na hora do fluxo de sangue. E aí eu falei, irmãos, não vai dar para me orar a oração que eu queria, já passei do horário, mas olha para sua mão, a pessoa fez a oração rapidinho, falei, coloca a mão na sua cabeça, orando rapidinho, irmão. Nisso o irmão começou a chorar. Olha só, Cláudio, o irmão começou a chorar lá no canto da igreja. Começou a chorar e agora eles vão, foi a oração mais rápida, acho que na minha vida é uma das mais rápidas. Foi muito rápido e muito simples. Só que o irmão creu com tanta fé, e ele levantava a mão para glorificar o Senhor. E aí, eu sou muito curioso, né? Eu não podia vir lá sem perguntar, eu tinha que perguntar. E eu falei, eu vou perguntar agora que eu estou com o microfone na mão. Eu falei, agora, o que aconteceu? Falei, irmão, eu não levantava mais o braço. Eu não levantava o braço esquerdo. E Jesus me curou e ele levantava a mão. Aí daqui a pouco a irmã do lado também começou a chorar. Não do ladinho dele, um pouco mais assim. E ali Deus mostrou para mim o poder da palavra, Cláudio. Porque eu era um que foi ensinado que para acontecer você tem que orar. Ali, ó, é aquela oração para terremoto. Sabe aquela oração terremoto? Que o antigo falava isso, o meu pastor falava, oração terremoto, vai tremer tudo, irmão. Eu tive um pastor que falava, mas a oração do sacudimento, irmão, nós vai sacudir tudo. Então eu pensava que era assim, mas ali Deus me mostrou que é o poder da fé na palavra dele. Aleluia. Porque foi muito fácil. Bom, as pessoas só repetiram o que foi falado. E o que aconteceu com essa moça? Ela não escutava de um dos ouvidos. E o Senhor Jesus Cristo fez ela voltar a ouvir. Para aquele início aqui, ó. Para aquele início. Aleluia, Jesus. Então, quando a pessoa crê, mas vai acreditar de verdade no que Jesus falou, pronto, a vitória é grande na vida dessa pessoa. Glória a Deus. A vitória é grande. Então agora é hora de você usar a tua fé. O que foi falado, você fala, Senhor, eu creio na tua palavra, o Senhor falou, eu acredito nisso, meu Pai, vem comigo, e Ele vai com você, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe aquele louvor, contigo só tem vitória completa e total? Eu não sei como que ele está escrito, mas se você for na busca, ele vai aparecer. Então feche os seus olhos agora e vamos falar com o Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu agradeço por essa palavra e pelo Senhor me fazer lembrar daqueles milagres maravilhosos que o Senhor fez ali na igreja, à volta de Cristo. Pai, foi uma oração tão rápida, foi algo tão rápido, mas a crença daquele povo também foi tão rápida, que o Senhor fez dois milagres ao mesmo tempo, meu Pai. Fez a mulher voltar a ouvir e fez o homem voltar a se mexer. E assim eu peço ao
Esteja com todos nós, agora e para sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor para o seu irmão, para a sua irmã.